A história começa em um mundo transformado pelo advento do despertar. Em uma paisagem desolada e congelada, indivíduos poderosos se reuniram. Seu foco era o Covil da Morte, uma masmorra de nível S, lar de uma entidade antiga. Essa masmorra, a primeira a aparecer no planeta Azur, permaneceu invicta por décadas. Sua entrada estava coberta pelos esqueletos de inúmeros mestres que nunca retornaram. No entanto, hoje era diferente. Um guerreiro chamado Suming havia desafiado o Covil da Morte sozinho. Após uma batalha feroz, ele emergiu vitorioso, havia derrotado o monstro de nível divino da masmorra. Mas, ao chegar à saída, exausto, não foi recebido com louvores. Em vez disso, foi emboscado por homens que antes eram seus aliados. Eles o cercaram, suas intenções hostis evidentes. Um deles zombou, dizendo a Suming para parar de resistir e entregar o artefato divino que acabará de adquirir. Outro declarou que seu destino estava selado, chamando-o ironicamente de herói da humanidade e prometendo uma morte rápida se ele se rendesse. Suming, com o corpo crepitando de energia, compreendeu o plano deles. Percebeu que haviam esperado que ele limpasse a masmorra para então roubarem o poderoso artefato. Perguntou-se se tudo aquilo já estava planejado desde o início. Dos traidores, um homem loiro chamado Jian Tang avançou, empunhando sua espada que pulsava com relâmpagos azuis. Ele confrontou oficialmente seu antigo amigo, exigindo o artefato divino e, fingindo apelar à amizade de ambos, ofereceu poupar sua vida em troca dele. Sorrindo, Jian Tang se gabou de que destruiria o pouco poder que restava a Suming. Empunhando sua própria espada vermelha flamejante, Suming lamentou sua cegueira. Tratar aqueles homens como irmãos desde a juventude, lutando ao lado deles por anos, sem jamais suspeitar de sua natureza venenosa. Tomado pela amargura da traição, decidiu não cair sem lutar. Ergueu sua arma e liberou uma erupção massiva de energia vermelha e roxa do artefato divino, causando uma grande explosão. De pé, desafiou seus antigos camaradas, dizendo que se queriam o anel da desafiança Dão, teriam que tentar tomá-lo, mas duvidava que algum deles fosse forte o bastante. A energia imensa os deixou atônitos. Um dos homens de Jian Tang perdeu a paciência, pedindo que o grupo o matasse logo. Jian Men advertiu contra a imprudência, lembrando-os do perigo de atacar Suming enquanto ele empunhava o artefato. Enquanto o impasse continuava, uma nova figura desceu do céu, chamando o nome de Suming. Ele ergueu o olhar surpreso ao ver uma mulher de cabelos rosados, Xiao Men, voando em sua direção. Ela o abraçou apertado, dizendo que soubera que estavam tramando contra ele e viera porque estava preocupada. Suming a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que seus inimigos não eram páreo para ele. No entanto, se perguntava como haviam conseguido rastreá-lo com tanta precisão. Nesse momento, Jian Tang sorriu de forma enigmática. De repente, Suming sentiu uma dor aguda nas costas. Xiao Men o havia apunhalado, sussurrando que fora ela quem revelara sua localização. Chocado, ele a encarou enquanto um círculo mágico vermelho brilhava em sua mão, a mesma que segurava a adaga. Ele não conseguia compreender por que ela, de todas as pessoas, o trairia. Do outro lado do campo de batalha, Jian Tang gritou triunfante, declarando que o catalisador final estava pronto. Em seguida, ordenou a ativação de uma formação de aprisionamento. Instantaneamente, um gigantesco selo vermelho se materializou no céu acima de Suming, prendendo-o. Da ferida, correntes vermelhas luminosas emergiram, envolvendo seu corpo e suprimindo sua energia. Ele reconheceu a marca da maldição como sendo de Ren Xiao Men e percebeu que ela devia estar tramando sua traição havia muito tempo. Jian Tang aproximou-se e ficou ao lado dela, passando o braço em seus ombros. Explicou, com escárnio, que a formação de aprisionamento fora feita especialmente para ele, impedindo de canalizar seu poder. Xiao Men acrescentou friamente que sempre estivera com Jian Tang e que Suming não passava de uma ferramenta, devido ao seu raro talento das 9 estrelas, precisavam dele apenas para obter o artefato divino. Arrasado e traído, Suming caiu de joelhos, gritando de raiva e desespero. Com ele preso e impotente, Jian Tang ordenou a seus homens que o matassem e pegassem o artefato. Eles avançaram, armas brilhando, prontos para atacar, mas, no momento em que estavam prestes a alcançá-lo, o chão explodiu. Uma enorme mão esquelética surgiu, seguida por uma onda de guerreiros esqueléticos que interceptaram os atacantes, protegendo Suming. Ele olhou, atônito, tentando entender quem havia vindo em seu auxílio. A salvadora era uma mulher de cabelos lilás claros e um manto com capuz, Ji Yao, uma necromante. Ela pousou entre Suming e seus inimigos, empunhando um poderoso cajado.
Determinada, ordenou que ele não desistisse, disposta a impedir que os vilões obtivessem o artefato. Jian Tang zombou de sua chegada, dizendo que ela só viera para morrer. Gabou-se de que, com dezenas de mestres ao seu lado, nem mesmo o grande imperador poderia salvar Sumin agora. Seus homens entraram em confronto com os mortos-vivos de Ji Yao. Furioso, Jian Tang investiu diretamente contra Ji Yao, declarando que qualquer um que se colocasse em seu caminho morreria. Enquanto ela lutava, um dos homens de Jian Tang gritou para que ela cuidasse do flanco, mas era uma distração. Quando ela se virou, surpresa, Jian Tang já estava sobre ela. Ele brandiu sua arma envolta em relâmpagos, e com um tom cruel, disse para que sua antiga colega não guardasse rancor. Ainda preso, Sumin só pôde assistir em horror, gritando o nome dela enquanto o golpe a atingia. Com Gil incapacitado, John Tong viu sua chance. Ele disse a Sumin que sua preocupação com outra pessoa era mal direcionada e que agora era sua vez de morrer. Em seguida, cravou sua lâmina azul brilhante profundamente no peito de Sumin. Inclinando-se, Yung ofereceu uma escolha cruel final, entregar o artefato e talvez poupasse sua vida patética. Mas Sumin ainda tinha um último ato de desafio. Segurando as correntes mágicas, com sangue jorrando de sua boca, ele olhou para seus traidores com puro ódio. Chamou-os de monstros absolutos enquanto uma energia aterrorizante, vermelha e negra, começava a crescer dentro dele. Em uma última aposta desesperada, Sumin liberou uma habilidade autodestrutiva, técnica de nível divino, explosão da aniquilação. Uma explosão cataclísmica irrompeu de seu corpo, forçando John Tang e Ren Xiaomen a recuar alarmados. No que se seguiu, o campo de batalha ficou em silêncio. Gravemente ferido, Sumin estendeu a mão, sussurrando o nome de Ji Yao. Ele rastejou até ela, acolhendo seu corpo ferido com arrependimento, perguntando por que ela havia vindo por ele quando ele já a decepcionara tantas vezes. Ji Yao, com um sorriso fraco e sereno, ergueu a mão para tocar seu rosto, dizendo que, se aquele fosse o fim deles, deveriam morrer juntos. Enquanto sua vida se esvaía, Sumin reuniu uma última centelha de força. Sua espada se materializou e cravou-se no chão diante dele, uma declaração contra seus inimigos. Segurando o corpo de Ji Yao junto ao seu, Sumin, o matador de deuses, fez um juramento solene. Ele proclamou que, se um dia renascesse, caçaria Ren Xiaoman e Zhang Tang até despedaçá-los. Seus traidores observavam de longe, confusos. Então, uma expressão de choque surgiu no rosto de Zhang Tang, ele compreendeu o plano desesperado de Sumin. Ele levaria o artefato divino consigo para a morte, arrastando-o para o abismo da Cova da Morte, para que nunca pudessem possuí-lo. Com seu voto final feito, Sumin disse que, se quisessem o artefato divino, teriam de vir buscá-lo. Então ele saltou do penhasco, segurando Ji Yao, e caiu na energia caótica abaixo. Em sua mão, o anel da desafiança do Dão brilhou com uma luz dourada ofuscante. O mundo se dissolveu em brancura. A mão de Sumin ficou inerte, como se a vida finalmente o tivesse abandonado. Mas então sua consciência retornou, ele não estava em um abismo, mas olhando para um céu azul claro e um prédio escolar familiar. Confuso, sua perplexidade aumentou ao ouvir uma voz em um microfone. Um locutor anunciava os resultados da 127ª cerimônia de despertar na primeira academia Seven Jin. Um estudante chamado Wong Shi havia despertado com sucesso, mas sua nova classe era encantador, uma classe de estilo de vida, não de combate. Sumin, agora um jovem estudante, estava entre uma multidão de adolescentes. Ouviu outros comentarem que a sorte da escola parecia ruim naquele ano. As palavras cerimônia de despertar o atingiram. Um sentimento familiar o invadiu quando percebeu, chocado, que havia voltado no tempo. Tinha 18 anos novamente, no dia de sua própria cerimônia de despertar. Enquanto Sumin estava entre os estudantes, suas memórias daquele dia voltaram com clareza perfeita. Reconheceu Wong Xian, a quem lembrava por ser chamado de gordinho. Lembrou que Wong Xian também se tornará um encantador em sua vida anterior, confirmando que aquilo não era um sonho. Para testar ainda mais sua memória, pensou nos próximos alunos da fila, lembrou que Li Seong-Yang se tornaria um guerreiro de 2 estrelas, que o despertar de Shen Yu falharia, e que Song Li se tornaria um mago de batalha. Os eventos aconteceram exatamente como lembrava. Li Seong-Yang celebrou seu despertar bem-sucedido como guerreiro. Depois veio Shen Yu, que chorou decepcionado após falhar, e então Song Li, que se tornou um mago de batalha. Com tudo acontecendo conforme suas lembranças, qualquer dúvida que Sumin tivesse desapareceu. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto quando aceitou totalmente que havia renascido.
Sua expressão rapidamente se transformou em fúria intensa ao lembrar a dolorosa traição de Jung Tan e Ren Xiaoman. Sentiu que essa segunda chance era um presente dos céus, a oportunidade de reescrever seu passado e vingar seus arrependimentos. Seus pensamentos foram interrompidos por um suspiro da multidão. No palco, uma versão mais jovem de Jung Tan estava despertando, cercada por uma incrível aura roxa. O locutor anunciou animadamente que Jung Tan havia despertado uma rara classe de combate oculta, guerreiro marionetista demoníaco, com um poderoso atributo inato de 8 estrelas. Os estudantes se agitaram, comentando que tal despertar poderoso era esperado do jovem mestre da prestigiosa família Jung. Ao ouvir isso, Sumin só pôde encarar seu futuro inimigo com um ódio frio e ardente. Enquanto o locutor celebrava o novo gênio da escola, Sumin sentiu um toque em seu ombro. Ele se virou e ficou chocado ao ver uma jovem e saudável Ji Yao em uniforme escolar. Ela disse que o estava procurando. Ao ver sua expressão atônita, perguntou se algo estava errado. Dominado pela emoção, ele rapidamente se recompôs e disse que apenas queria parabenizá-la antecipadamente. Isso confundiu Ji Yao, que perguntou pelo que ele a estava parabenizando. A imagem dela morrendo em seus braços passou diante de seus olhos. Um sorriso genuíno e gentil se formou em seu rosto. Ele disse que não era nada, que ela entenderia em breve. Com alívio sincero, acrescentou que era muito bom vê-la novamente. Assim que terminou de falar, o locutor chamou a próxima estudante, Ji Yao. Surpresa, ela subiu ao palco e colocou a mão sobre a estela celestial, um grande artefato antigo crepitando com energia azul. Quando seus dedos tocaram o artefato, uma imensa onda de poder explodiu da pedra, engolfando-a completamente. A voz do locutor, cheia de choque, anunciou que Ji Yao havia despertado uma classe oculta de combate, necromante, com um poderoso atributo de 7 estrelas. Os outros estudantes ficaram atônitos, murmurando em incredulidade. Sumin observava com um sorriso calmo e confiante, pensando que tudo estava acontecendo exatamente como havia previsto, e agora era sua vez. O locutor chamou seu nome. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Ji Yao lhe desejou boa sorte. Os outros estudantes, porém, não eram tão otimistas. Cochichavam que seria impossível aparecer uma terceira classe oculta, ainda mais para um órfão como Sumin. A cena então muda para dar contexto. O cenário é o planeta Azur, dentro da Nação do Dragão, um mundo governado pelos poderosos Despertos. Décadas atrás, ocorreu o evento conhecido como o Advento do Despertar. Desde então, toda pessoa, ao completar 18 anos, participa de uma cerimônia para se tornar um dos Despertos. Esses indivíduos mudaram o mundo de forma fundamental, possuindo o poder de dobrar a realidade e alcançar riquezas imensuráveis. Mas esse poder tem um preço. Os Despertos precisam enfrentar desafios constantes, lutar contra feras selvagens e explorar masmorras repletas de monstros aterrorizantes. Enquanto caminhava em direção à estela celestial, Sumin refletia sobre sua vida passada. Lembrou-se de que, como órfão, sobrevivia com bolsas e auxílios. No dia de sua primeira cerimônia de despertar, ele havia sido abençoado pelos céus, um fenômeno magnífico desceu, e ele despertou um atributo inato raríssimo de 9 estrelas, junto com uma classe lendária conhecida como Matador de Deuses. Agora, no palco de sua segunda vida, estava determinado a mudar seu destino. Estendeu a mão em direção ao artefato do despertar, jurando que naquele dia faria todos olharem para ele com novos olhos. No instante em que o fez, uma gigantesca onda de energia roxa e rosa explodiu, criando um espetáculo fenomenal no céu. O locutor o fitou, incrédulo, perguntando-se se aquele fenômeno indicava o nascimento de um gênio com um atributo de 9 estrelas ou até mais alto. Ji Yao e os outros estudantes ficaram igualmente chocados. Sumin estendeu a mão, pronto para sentir a familiar energia rúnica de seu despertar original, mas desta vez algo estava diferente. Um símbolo azul brilhante surgiu em seu peito, e dele materializou-se o artefato divino com o qual morrera, o Anel da Desafiança do Dão. Ele ficou completamente atônito, percebendo que o anel também havia viajado no tempo com ele. Antes que pudesse processar o ocorrido, outro evento inesperado aconteceu. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, e uma tela holográfica apareceu diante dele. Uma notificação do sistema declarou que o Sistema Supremo do Matador de Deuses estava se vinculando com sucesso a ele. Em seguida, anunciou que o sistema havia lhe atribuído uma nova classe e que seu despertar fora concluído com êxito. Mas, em vez de sua antiga classe, ele havia recebido algo muito maior, uma classe mítica chamada Deus da Espada. Sumin apenas ficou olhando, completamente atônito, questionando a própria existência de uma classe mítica e o novo título poderoso que acabará de obter.
A imensa energia vermelha emanada de seu despertar deixou todos sem palavras. O locutor, chocado, se perguntava que tipo de classe poderia causar um fenômeno tão absurdo. Na plateia, os estudantes discutiam o que aquilo significava. Um deles temia que, se fosse uma classe não combatente, Sumin estaria arruinado. Jung-Tan zombou, dizendo que com uma visão tão poderosa, seria impossível ser uma classe de suporte ou estilo de vida. Ainda assim, enquanto observava, o suor escorria pelo rosto de Jung-Tan, a pressão da energia de Sumin era tão esmagadora que ele não conseguia nem se mover. Sumin permanecia calmo no centro da tempestade de energia, analisando as informações no painel dourado diante dele. Confirmou que sua classe despertada era realmente Deus da Espada, diferente da classe matador de deuses de sua vida passada. Ele tocou a interface do sistema, que completou uma varredura de identificação confirmando sua identidade como Sumin. O painel exibiu seu novo status. Sua classe era Deus da Espada, e ele possuía um talento dourado chamado Ascensão Universal, que lhe concedia a habilidade de elevar ou evoluir qualquer coisa. Sumin ficou pasmo. Percebeu que um talento dourado era um nível acima do lendário atributo de 9 estrelas que ele havia despertado antes. Um sorriso confiante se espalhou em seu rosto ao entender que seu novo poder deveria superar em muito a classe divina anterior. Ansioso para ver suas novas habilidades, ele abriu a interface de habilidades, mas sua empolgação se transformou em choque. A tela mostrava progresso 0 e uma única mensagem. Nenhuma habilidade foi despertada. Sumin ficou furioso. Agarrou o painel holográfico, gritando internamente como um talento de nível dourado poderia não vir com nenhuma habilidade. Enquanto ele se enfurecia, a plateia começava a se agitar, confusa com a demora. Por fim, o locutor o chamou, perguntando se ele havia concluído o despertar. Sumin olhou fixamente para a interface sem habilidades, tomado pela raiva. Não podia acreditar que, após despertar uma classe supostamente de nível divino, não possuía uma única habilidade. Perguntava-se se o próprio sistema estava zombando dele. De repente, o painel exibiu uma nova mensagem, informando que havia recebido o feedback dele e retomaria a orientação. Um novo aviso direcionou sua atenção para o anel da desafiança do Dão, que flutuava diante dele. Confuso, ele olhou para o anel enquanto este começava a brilhar. O sistema então anunciou que havia identificado com sucesso o artefato divino. Assim que o anel foi identificado, o painel do sistema brilhou intensamente e um enorme pilar de luz dourada irrompeu da posição de Sumin, disparando em direção ao céu. A poderosa onda de choque se espalhou, forçando o apresentador, que também era o diretor da academia, a se firmar. Alto, acima da estela celestial, uma enorme estrela multicolorida e brilhante se materializou, com o número 10 em seu centro. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele gaguejou, incrédulo, reconhecendo o símbolo de um atributo inato de 10 estrelas. Sua voz ecoou pelo microfone, anunciando que Sumin havia despertado uma classe oculta de 10 estrelas, espadachim. A multidão explodiu em alvoroço, gritando sobre o talento celestial de um atributo de 10 estrelas, um nível reservado apenas aos melhores do país. Jung-Tan ficou em silêncio, chocado, enquanto outro estudante comentou que achava o despertar de 8 estrelas de Jung-Tan algo insano, mas Sumin acabará de revelar um atributo máximo de 10 estrelas. O diretor, radiante, declarou que aquele era um ano de glória para a academia. Não apenas possuíam várias classes ocultas, mas agora também um escolhido dos céus com um atributo de 10 estrelas. Ele admitiu que, embora a classe espadachim não fosse de nível supremo, com um talento inato de 10 estrelas, o potencial futuro de Sumin seria ilimitado. Como recompensa, o diretor anunciou que presentearia pessoalmente Sumin com um conjunto completo de itens auxiliares de cultivo. No entanto, nem todos estavam otimistas. Sussurros de decepção se espalharam. Alguns alunos chamaram aquilo de desperdício de talento, explicando que o espadachim era uma classe de nível baixo. Detalharam que era uma classe medíocre e versátil, forçada a treinar tanto combate à distância quanto corpo a corpo, dividindo o foco entre ataques físicos e mágicos, tornando-se, assim, um exemplo clássico de classe subestimada. Outros riram de sua má sorte, zombando do resultado decepcionante de um talento de 10 estrelas combinado com uma classe tão fraca. Alguns tentaram defendê-lo, sugerindo que, com esforço suficiente, um espadachim poderia se tornar um causador de dano confiável. E com o talento de Sumin, ele certamente conseguiria. Mas os cínicos o silenciaram, argumentando que a classe exigia o dobro de esforço para alcançar os mesmos resultados, e que ele teria sorte se conseguisse completar uma masmorra iniciante. No palco, Sumin ouviu as palavras desdenhosas.
Ele virou ligeiramente a cabeça, os olhos sombreados, refletindo sobre como todos consideravam sua classe de espadachim inútil. Enquanto a multidão continuava murmurando, Ji correu até ele. Com um sorriso brilhante, ela o parabenizou. Sumin retribuiu o gesto. Ji Yao então o encorajou a ignorar as bobagens dos outros, pois despertar um talento de 10 estrelas era algo incrível. Ela reconheceu que a classe de espadachim poderia ser fraca no início, mas tinha certeza de que, com o talento dele, isso não seria um problema. Sumin lhe deu um sorriso caloroso e agradeceu, assegurando que não estava se deixando abalar pelos comentários. Em seguida, acrescentou de forma enigmática que a subestimação deles era exatamente o que ele queria, o que deixou Ji confusa. A conversa foi interrompida quando o apresentador chamou o próximo aluno. A multidão aplaudiu quando Ren Xiaomen, a garota mais popular da escola, avançou. Yung Tong foi visto a incentivando. Ji comentou sobre sua popularidade, mas Sumin permaneceu em silêncio. Em vez de assistir, ele se virou e começou a se afastar. Ji o chamou, confusa, lembrando de que a cerimônia ainda não havia terminado. Sumin respondeu friamente, sem olhar para trás, que não estava interessado. Enquanto se afastava, lembranças dolorosas de sua vida passada inundaram sua mente. Ele se recordou de como Ren Xiaomen o havia usado, apenas para traí-lo e matá-lo sem hesitar. Lembrou-se do juramento que fizera ao morrer e reafirmou sua determinação de vingança nesta nova vida. Mais tarde, Sumin caminhava pela cidade, observando que o mundo parecia inalterado em relação às suas memórias. No entanto, ele sabia que algumas coisas eram diferentes. Além de sua nova classe, ele verificou seu sistema e descobriu uma habilidade chamada Ocultação Total. Essa habilidade lendária lhe permitia esconder ou reescrever informações sobre seus equipamentos, classe e outras habilidades. Ele a reconheceu como uma das 4 habilidades que havia trazido de sua vida anterior. Essa descoberta desencadeou outra lembrança, o anel brilhante da desafiança do Dão. Ele olhou para suas mãos, chocado, finalmente entendendo que o artefato divino realmente o havia seguido de volta no tempo. Enquanto contemplava o anel, o painel do sistema se iluminou novamente. Anunciou que estava carregando o artefato divino. À medida que o anel era integrado, uma nova mensagem apareceu. Sumin havia herdado uma parte das habilidades de sua antiga classe dos deuses. Ele ficou atônito, questionando como era possível adquirir habilidades de sua classe da vida passada quando sua nova classe era de Deus da Espada. Uma tela de status detalhada se materializou, mostrando seu nome, Sumin, nível 1, com atributos básicos equilibrados. Sua classe foi confirmada como Deus da Espada único do mundo mítico, e seu talento, Ascensão Universal. A seção de habilidades agora listava 4 capacidades: Lâmina Matadora de Deuses, Ocultação Total, Passo Sombrio e Olho Perspicaz. Com essas novas informações, Sumin começou a formular um plano. Ele se lembrou de um velho provérbio. O homem é inocente, mas possuir um tesouro o torna alvo. Para evitar ser usado pelos outros, e porque ainda não era forte o suficiente, ele sabia que precisava agir com cautela. Embora seu talento de 10 estrelas fosse impossível de esconder, ele decidiu que precisava ocultar todas as informações sobre sua verdadeira classe mítica, o Deus da Espada. Jurou aproveitar essa segunda chance e não repetir os erros do passado. Ele sabia, por experiência anterior, que o desafio da masmorra para iniciantes ocorreria no segundo dia após a cerimônia de despertar. Com seus conhecimentos e habilidades, Sumin estava confiante de que a masmorra inicial não seria um desafio. Seu objetivo era subir de nível mais rápido do que qualquer um e conseguir equipamentos melhores. Para isso, decidiu enfrentar o chefe mais difícil da masmorra logo de início. Mas antes, precisava de uma arma decente. Enquanto isso, em um luxuoso quarto de um arranha-céu chamado Palace, uma cena diferente se desenrolava. Zhang Tang e Ren Xiaoman estavam juntos. Ren Xiaoman zombou de Zhang Tang por tê-la levado a um lugar daqueles logo após a cerimônia. Irritado, Zhang Tang mandou que ela não mencionasse o evento, reclamando que Sumin havia roubado sua glória. Ren Xiaoman, no entanto, já estava tramando algo. Ela disse para ele não se irritar, explicando que, embora Sumin fosse apenas um espadachim, seu atributo de despertar era incrivelmente alto. Garantiu que Sumin teria muito valor para eles explorarem mais tarde. Intrigado, Zhang Tang perguntou o que ela queria dizer. Ren Xiaoman sorriu levemente e mostrou-lhe algo no celular. Quando Zhang Tang olhou, sua expressão mudou de aborrecimento para surpresa. Com um olhar frio e calculista, Ren Xiaoman explicou seu plano. Ela tinha certeza de que, se jogasse uma isca para Sumin, ele a morderia. Assim, como antes,
poderiam usá-lo para seus próprios fins. Seguindo seu plano, Su-min chegou a um enorme arranha-céu que abrigava um mercado de armas. Pegou o elevador até o 12º andar, onde foi recebido por um funcionário do Empório de Armas. Enquanto caminhava pelo local, observou que estava cheio de estudantes recém-despertos se preparando para o teste da masmorra para iniciantes. Ouviu alguns lamentando a falta de dinheiro e percebendo que teriam que ralar em masmorras para conseguir uma arma decente. A atenção de Su-min foi atraída por uma multidão reunida em torno de uma vitrine específica. Eles admiravam uma espada azul brilhante chamada Lâmina Congelante do Tirano, uma arma de rank diamante, supostamente forjada por um jogador de alto nível da classe espadachim pesado. A multidão maravilhava-se com seu poder, dizia-se que podia congelar o sangue de um monstro, mas também se assustava com o preço, 1 milhão de moedas de aventureiro. Enquanto eles expressavam admiração, Su-min sorriu de canto. Ele se lembrava, de sua vida passada, que aquela arma era uma falsificação e que o comerciante acabaria preso. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz. Ao se virar, viu uma mulher bem vestida, de cabelo curto e grisalho, acompanhada por 2 seguranças. Ela perguntou se ele era Su-min, e ele, por sua vez, perguntou quem ela era. A mulher se apresentou como Jang Lan, vice-diretora do grupo Jangdianan, e lhe entregou um cartão de visita. Su-min pegou o cartão e disse que achava não a conhecer. Jang Lan ignorou o comentário e, alto bastante para que outros ouvissem, anunciou que, em nome do grupo Jangdianan, cobriria todas as despesas dele naquele dia. Em seguida, disse que esperava que ele pudesse fazer-lhe um favor. Quando Su-min perguntou que tipo de favor, ela ordenou a um segurança que lhe mostrasse uma foto. A imagem mostrava uma jovem sorridente, com os olhos parcialmente cobertos, cercada por flores brancas. Jang Lan explicou que a garota era sua irmã mais nova, Jang Yunin, que também frequentava a mesma escola e havia acabado de despertar. Ela revelou que já havia investigado o despertar de Su-min e sabia sobre seu talento de 10 estrelas. Ela argumentou que, com aquele poder, a masmorra para iniciantes não seria desafio algum para ele. Lembrou-o de que apenas os recém-despertos podiam entrar e então fez seu pedido. Queria que ele se juntasse à sua irmã e a protegesse, garantindo que ela completasse o teste em segurança. Após um breve silêncio, Su-min recusou friamente, dizendo que não estava interessado. Ao se afastar, Jang Lan ficou em choque. Ela gritou, oferecendo-lhe escolha de qualquer arma da loja se ele aceitasse o acordo. Mas sua oferta foi recebida com silêncio. Furiosa, pensou consigo mesma como um estudante pobre, que apenas tivera sorte, ousava rejeitá-la. Justo quando Jang Lan fervia de raiva, Su-min parou. Com uma expressão calma, ele se virou e disse: "É mesmo?" Em seguida, apontou para a arma mais cara da loja e declarou que ficaria com a lâmina congelante do tirano, a espada falsa de 1 milhão de moedas. Jang Lan ficou furiosa, acreditando que ele estava tentando extorquí-la. Acusou-o de estar dificultando as coisas e perguntou se ele realmente achava que alguém do nível dele valia 1 milhão de moedas. Su-min simplesmente lembrou-a de que ela havia prometido deixá-lo escolher qualquer arma. Disse que, se ela não pretendia cumprir sua palavra, o acordo estava encerrado. Com um sorriso confiante, deu-lhe um conselho, que dissesse à irmã para se preparar com todo o empenho, insinuando que havia coisas que o dinheiro não podia comprar. Surpreendentemente, a raiva de Jang Lan desapareceu, sendo substituída por um sorriso intrigado. Ela achou Su-min interessante e admitiu para si mesma que havia passado dos limites. Então, virou-se e partiu com seus seguranças. Os espectadores ficaram boquiabertos, cochichando sobre como aquele estudante havia acabado de enganar os poderosos do grupo Jang H. Assim que eles se foram, o telefone de Su-min vibrou com uma nova mensagem. Ele olhou e viu que era de Ren Xiaoman. A mensagem era exatamente como ele se lembrava. Ela perguntava se ele sempre gostara dela, dizia ter mudado de ideia e pedia que se encontrassem no terraço do prédio acadêmico naquela noite. Su-min observou com fria diversão que, mesmo sem ter despertado como matador de deuses, as táticas manipuladoras de Ren Xiaoman não haviam mudado. Lembrando-se de seu juramento de vingança, ele respondeu com uma mensagem simples, aceitando o encontro. Resolvido isso, Su-min voltou sua atenção para encontrar uma arma. Ele se aproximou de uma atendente e perguntou sobre uma vitrine que exibia objetos pontiagudos e rochosos chamados pedras de espada. A atendente explicou que aquelas eram pedras de arma, que tinham uma pequena chance de conter uma arma de nível prata, mas o resultado era puramente baseado em probabilidade. A maioria das pedras continha apenas armas de qualidade inferior. Para sua surpresa, Su-min disse que era exatamente isso que ele queria.
Ele explicou que, em vez de gastar uma fortuna em uma arma de prata que logo se tornaria obsoleta, seria melhor apostar em uma pedra barata com chance de conseguir uma. No entanto, enquanto observava as pedras, ele pensava que, para ele, aquilo não era realmente uma aposta. A verdade era que ele podia ver os dados dentro das pedras, graças a outra habilidade que trouxera de sua vida anterior, o olho da perspicácia, Eye of Insight. Um painel do sistema explicava que essa habilidade lendária concedia a seus olhos o poder de enxergar a verdadeira natureza das coisas. Usando essa habilidade, ele escolheu uma das pedras com confiança. Ele sabia que uma arma de prata normal custava centenas ou milhares de moedas de aventureiro, mas ao usar sua habilidade para encontrar uma dentro de uma pedra barata, seria um ótimo negócio, especialmente para um estudante sem dinheiro como ele. Quando Su Ming se sentou com a pedra de arma, suas ações chamaram a atenção de outros estudantes. Um deles, um garoto loiro, o reconheceu como o aluno que havia recusado a oferta do poderoso grupo Jandan. O garoto e seus dois amigos se aproximaram, zombando. O loiro riu dele por estar segurando uma pedra de lixo, achando ridículo que Su Ming tivesse recusado um presente de uma grande corporação apenas para apostar em um pedaço de entulho. Chamaram-no de idiota. Su Ming, no entanto, permaneceu impassível. Ele reconheceu o valentão loiro como Yang Jin, um riquinho mimado que ele lembrava de sua vida passada, alguém que se divertia intimidando calouros. Achando a situação irritante, mas também divertida, Su Ming decidiu brincar com eles. Virou-se calmamente para Yang Jin e propôs uma aposta, 5.000 moedas de aventureiro de que ele conseguiria tirar uma arma de nível prata da pedra que estava segurando. Após um momento de silêncio surpreso, Yang Jin e seus amigos caíram na risada, achando que Su Ming era um completo idiota. Yang Jin zombou dele, dizendo que havia 99,99% de chance da pedra ser lixo e que nunca tinha visto alguém tão ansioso para jogar dinheiro fora. Su Ming apenas respondeu que logo viriam quem realmente estava desperdiçando dinheiro. Yang Jin aceitou a aposta com entusiasmo, e uma multidão começou a se reunir para assistir. Su Ming declarou que abriria a pedra ali mesmo e advertiu o valentão para não voltar atrás. Yang Jin apenas riu, dizendo que Su Ming devia se preocupar com as 5.000 moedas que estava prestes a perder. Com todos observando, Su Ming ativou o olho da perspicácia. Sua visão mudou, revelando a espada vermelha brilhante escondida dentro da pedra. Com um grito confiante, ele quebrou a rocha. Uma luz escarlate intensa explodiu da pedra despedaçada, e uma poderosa espada voou para fora. Yang Jin, seus amigos e toda a multidão ficaram boquiabertos, incapazes de acreditar, enquanto Su Ming calmamente pegava a arma pelo punho. Uma notificação do sistema apareceu, identificando sua nova arma, espada carmesim de ferro negro, uma arma de prata de baixo nível com uma habilidade especial chamada Bebedora Carmesim, que permitia absorver o sangue de monstros para curar o portador. Em meio ao silêncio atônito, Su Ming segurou sua nova espada, admirando-a como uma excelente arma. Então, com um olhar frio e determinado, pensou que ela seria perfeita para seu encontro com Ren Xiaoman naquela noite. Yang Jin e seus amigos continuavam paralisados, incapazes de acreditar que Su Ming havia realmente conseguido uma arma de nível prata daquela pedra. Segurando a espada, Su Ming comentou casualmente que ela não era nada mal, especialmente por sua habilidade de roubo de vida, observando que isso eliminaria a necessidade de um curandeiro no teste da masmorra. Um painel do sistema confirmou, arma de nível prata, espada de aço negro, mais 10% de roubo de vida. Enquanto Yang Jin o encarava em pânico, Su Ming apontou a lâmina para ele e o lembrou de que uma aposta era uma aposta, e que as 5.000 moedas agora eram dele. Derrotado, Yang Jin transferiu o dinheiro. Furioso, saiu gritando que não esqueceria aquela humilhação. Su Ming apenas o aconselhou a não fazer apostas tão imprudentes no futuro. A atendente observava boquiaberta, percebendo que fazia anos desde que alguém conseguirá tirar uma arma real de uma daquelas pedras. Com seu prêmio, Su Ming voltou ao balcão e perguntou se 5.000 moedas seriam suficientes para comprar uma bainha. A funcionária, ainda nervosa, confirmou que sim. Ele comprou uma bainha prateada ornamentada, de rank prata, que reduzia a perda de durabilidade da arma em 50%. Su Ming ficou satisfeito, sabendo que isso prolongaria muito a vida útil de sua espada. Enquanto segurava sua espada embainhada, uma nova notificação do sistema surgiu, perguntando se ele queria ativar uma função oculta chamada Manifestação de Arma. Ele decidiu não ativá-la ainda, pensando que ainda não era o momento. Com um leve sorriso, pensou que precisava fortalecer aquela nova arma e aumentar seu nível. Mais tarde, caminhando por um parque, Su Ming refletiu sobre sua situação. Reconheceu que, após despertar como Deus da Espada, ainda não possuía nenhuma habilidade ativa de classe.
No entanto, sua classe vinha com um talento primordial extremamente poderoso, Ascensão Universal. Esse talento único permitia que ele melhorasse permanentemente a qualidade de qualquer item uma única vez, tornando sua classe mítica digna de seu título. Segurando a espada, ele testou esse poder. Uma notificação do sistema anunciou: Ascensão Universal ativada. A ascensão foi bem sucedida, e o efeito bebedora carmesim foi aprimorado. A espada começou a brilhar com uma poderosa aura vermelha. A notificação final mostrou o novo status da arma: Espada de aço negro carmesim, rank prata alto. A habilidade bebedora carmesim da espada foi aprimorada para drenar o sangue do alvo ao contato, e ela ganhou uma nova habilidade, Sede de Sangue, que concedia um aumento temporário de mais 5 em todos os atributos por 30 segundos após matar um monstro. Suming ficou satisfeito com a melhoria. Com os preparativos concluídos, ele ativou a função oculta de manifestação de arma, confiante de que a masmorra para iniciantes no dia seguinte não seria nenhum desafio. Mais tarde, naquela noite, Suming chegou ao terraço do prédio acadêmico. Ele ficou de pé, silhuetado contra o cenário futurista da cidade, sua nova espada em mãos. Ren Xiaoman já estava lá. Ela se virou com um sorriso sedutor e o cumprimentou, brincando de forma provocante por ele estar atrasado. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Sem dizer uma palavra, Suming golpeou-a com a espada. Ela gritou e mal conseguiu desviar do ataque, enquanto a lâmina se cravava no parapeito de concreto onde ela estava segundos antes. Chocada, ela o encarou, perguntando o que ele estava fazendo. Com um olhar frio e inabalável, Suming respondeu que havia vindo para se vingar. Uma lembrança dolorosa de sua vida passada surgiu em sua mente, o momento de sua morte, segurando a moribunda Ji Yao, enquanto Ren Xiaoman observava sem o menor remorso. Ren Xiaoman, confusa e furiosa, exigiu saber do que ele estava falando, lembrando de que havia acabado de aceitar sua confissão. Ela ergueu o celular, mostrando o histórico de mensagens em que ele dizia gostar dela e a convidava para sair. Gritando, ela afirmou que ele mesmo tinha sido quem quis namorá-la, e não entendia por que agora tentava machucá-la. Suming permaneceu imóvel, com a expressão dura e silenciosa. Ele a observou com um sorriso frio e cheio de conhecimento. Disse que ela estava certa quanto à confissão, mas que aquilo havia acontecido em outra vida. Sua mente vagou, revivendo o passado. Ele se lembrou dela como a garota mais popular da escola, enquanto ele era apenas um órfão solitário. Recordou o dia seguinte à primeira cerimônia de despertar, desanimado, fora abordado por ela, que, com um sorriso gentil, perguntou se ele estava bem. A partir daquele dia, sentiu que tinha alguém que se importava com ele. Isso levou à sua confissão por mensagem, aos encontros românticos e à intimidade que compartilharam. Mas aquele passado feliz foi destruído pela lembrança de uma fotografia de Ren Xiaoman e Zhang Tang juntos, símbolo de sua traição final. De volta ao presente, o rosto de Suming se contorceu em fúria, e ele gritou que tudo não passava de uma mentira. Acusou-a com raiva, declarando que sabia tudo sobre seus esquemas com Zhang Tang e que ela apenas o havia usado. Ren Xiaoman ficou em choque, gaguejando que ele estava delirando e tentando negar suas acusações. Mas Suming foi implacável. Disse que ela sabia muito bem se ele estava mentindo ou não, e que toda sua imagem de jovem recatada e elegante era uma farsa. Então ele se inclinou para perto dela, sua voz carregada de veneno, dizendo que sua verdadeira natureza não passava de uma mulher fútil e sem vergonha. Nesse momento, a compostura de Ren Xiaoman se quebrou completamente. Seu rosto se contorceu em raiva, e ela gritou, chamando de órfão inútil. Cuspiu com desprezo que, se o talento dele não valesse algo, ele nunca teria sequer tido a chance de falar com ela. Ela então o ameaçou, gritando que nem ela nem Zhang Tang o deixariam impune por tê-lo insultado. Suming respondeu com um sorriso desdenhoso. Desafiou-a a tentar, mas acrescentou friamente que talvez ela devesse se preocupar mais com o impacto que aquele pequeno escândalo teria sobre sua imagem pública de pura como Jade. Essa provocação final a fez perder o controle. Tomada pela fúria, ela avançou para puxar a espada cravada no concreto e a brandiu contra ele. Quando a lâmina cortou o ar em sua direção, Suming pensou que suas ações eram exatamente as mesmas de sua vida anterior, mas desta vez, ele estava preparado. No instante em que a espada estava prestes a atingi-lo, tentáculos de energia vermelha irromperam da lâmina, parando o golpe no meio do ar e deixando Ren Xiaoman completamente chocada. Suming explicou calmamente que já previa isso, conhecendo bem sua tendência à traição. Uma notificação do sistema confirmou a ativação da habilidade Bebedora Carmesim. As faixas de energia vermelha se estenderam da espada e envolveram Ren Xiaoman.
Sumin revelou seu ardil, o momento em que a havia mirado com a habilidade de sua arma, seu destino já estava selado. Os tentáculos avançaram e a atingiram diretamente no rosto. Ela soltou um grito ensurdecedor de dor, clamando que seu rosto havia sido arruinado. Ao cair de joelhos, chorando, Sumin a observou de cima e declarou friamente que ela mesma havia provocado aquilo. Ele estava prestes a dizer que aquele seria apenas o início de sua vingança, mas ela o interrompeu, gritando que faria Jang Tan matá-lo. Imperturbável, Sumin simplesmente recolheu sua espada, que se desmaterializou em seu inventário. Virando-se para ir embora, ele disse friamente: "Diga a Jang Tan que pode vir atrás de mim quando estiver pronto." E declarou: "O golpe de hoje é o meu corte final." Ao deixá-la chorando no terraço, Sumin pensou que aquela lâmina também havia cortado o último resquício de afeição que ele ainda guardava por ela. Mais tarde, ele recebeu uma notificação em seu telefone, um presente da academia. A mensagem era do diretor Wang, parabenizando-o por seu despertar e oferecendo um pacote de recompensas para ajudá-lo a se preparar para a masmorra de iniciantes. O pacote continha uma pílula de fortificação, um conjunto de equipamento de combate 10.000 moedas de aventureiro. O dia seguinte começou às 6 da manhã. Summing segurava a pílula de fortificação que recebera do diretor. Ele agradeceu pela generosidade, mas suspeitava que aquilo era apenas pena por ele ter despertado como um espadachim fraco, apesar de ter talento de 10 estrelas. Ele tomou a pílula e imediatamente reclamou do gosto horrível, mas o gosto ruim foi esquecido assim que uma aura dourada o envolveu. Uma notificação do sistema o chocou. A pílula havia concedido mais 10 de constituição e 100 pontos de experiência, o suficiente para promovê-lo instantaneamente ao nível 2 e dar a ele 10 pontos de atributo livres. Quando sua tela de status atualizou, um novo talento passivo foi ativado: Corpo de Espada Inato. Esse talento significava que ele havia formado uma espada em seu coração desde o nascimento, permitindo que aprendesse qualquer habilidade de espada, ignorando todas as restrições normais. Suming ficou satisfeito, como esperado de alguém com um talento de 10 estrelas. Ele podia aprender habilidades apenas subindo de nível. Cheio de confiança, ele sorriu e declarou que mostraria seu verdadeiro poder na masmorra de novatos. Ao chegar na área da masmorra da primeira academia, uma praça movimentada cheia de estudantes e portais, um grupo de colegas se aproximou. Os mesmos que o haviam zombado agora pediam animadamente para fazer equipe. Eles elogiaram seu talento de 10 estrelas e o presente do diretor, dizendo que a masmorra seria simples. Ofereceram suas classes para compensar as fraquezas do espadachim, tentando pegar carona para conseguir uma pontuação mais alta. Summing ficou enojado com a hipocrisia deles, lembrando como o desprezaram no dia anterior. Ele recusou diretamente, dizendo que já tinha um time. Diao ouviu aquilo e correu surpresa, perguntando quando ele havia montado uma equipe. Ela explicou que tinha chegado cedo, justamente para ser a primeira a convidá-lo. Pegando-o desprevenido, ele tentou explicar. Disse que seus objetivos não eram pelas recompensas normais e que tinha medo de que ela se machucasse. Então se inclinou e sussurrou sua verdadeira intenção. Planejava desafiar a masmorra sozinho. Antes que Diao pudesse reagir, um aluno de cabelo azul com um sorriso confiante se aproximou. Ele se apresentou como Yans, um caçador-demônio de 9 estrelas, e convidou Suming formalmente para seu time. Suming o reconheceu de sua vida passada e recusou sem hesitar. Antes que Yans pudesse insistir, Diao entrou no meio. Ela passou o braço por cima dos ombros de Suming e anunciou que ele já estava no time dela, então todos deviam parar de incomodá-lo. Os outros estudantes, incluindo Yans, se desculparam e se afastaram. Quando a multidão dispersou, Suming olhou para Diao com gratidão, pensando em como ela era confiável. Enquanto estavam juntos, Summing viu o relógio e percebeu que o horário de início estava chegando. Como se fosse um sinal, um enorme portal azul se abriu e uma voz anunciou que o 127º desafio da masmorra de novatos estava oficialmente iniciado. Do portal, surgiu uma projeção holográfica do diretor Wang. Com cara de quem tinha acabado de acordar, ele pediu desculpas por ter dormido demais. Explicou as regras do teste obrigatório de um dia. Todos já estavam pré-registrados, e lá dentro ganhariam pontos conforme suas contribuições. Recomendou fortemente que formassem equipes para aumentar as chances de sobrevivência
e completassem o desafio dentro do prazo. Enquanto o diretor explicava, Jiao virou-se para falar com Sumin, mas ele tinha sumido. Ela olhou ao redor, confusa. Antes que alguém pudesse reagir, o diretor declarou oficialmente a masmorra aberta. No mesmo instante, uma figura avançou em alta velocidade e mergulhou sozinha no portal. A multidão explodiu em choque ao identificar o desafiante solitário, o estudante de 10 estrelas, Suming. Ao entrar na masmorra, Suming foi tomado pela nostalgia. Lembrou de como, em sua primeira vida, estava ao mesmo tempo assustado e empolgado. Então uma voz poderosa ecoou, dando boas-vindas aos novatos. Explicou que aquela era uma terra de perigo e oportunidade, e que para sair, seria necessário derrotar o chefe regular. Porém, também insinuou um método mais difícil para recompensas maiores. Determinado, Suming declarou seu novo objetivo. Nesta vida, escolheria o desafio mais difícil e derrotaria o chefe oculto final. Ele se viu em uma floresta densa iluminada pela lua, a Floresta da Maré Furiosa, uma zona nível F. Percebeu que o mapa mudava todos os anos, tornando aquele local diferente do de sua vida passada. Ele também sabia que o ponto de surgimento era aleatório para cada desafiante, o que significava que o planejamento de rota precisava ser feito na hora. Isso também mudava os monstros que encontraria, aumentando a imprevisibilidade. Começando a explorar, logo encontrou um inimigo formidável, uma árvore monstruosa gigante com uma cabeça de fogo rugindo e um rosto esculpido ameaçador. Ele sabia, pela vida anterior, que aquele monstro, embora imóvel, usava cipós para arrastar suas vítimas até o fogo. Porém, seu objetivo não era lutar contra tudo. Ele estava focado no chefe oculto. Por isso, decidiu evitar inimigos difíceis. Consultou um mapa holográfico e traçou sua rota. Seu motivo para entrar primeiro era simples: ganhar vantagem. Precisava explorar rapidamente o novo layout e encontrar os itens necessários para invocar o chefe oculto. Mesmo que o mapa mudasse, a estratégia fundamental para o evento do chefe era sempre a mesma. Ele precisava agir antes que mais alunos chegassem e dificultassem a coleta. Com um plano decidido, ele disparou pela floresta. Algum tempo depois, às 7h30, outro grupo entrou na masmorra. Uma garota de cabelo azul claro e 2 garotos observaram a clareira silenciosa. Concluíram que a área estava segura. Essa sensação durou pouco. A garota ouviu algo nas árvores e alertou a equipe. Eles olharam para cima a tempo de ver um estudante despencando da copa, segurando um martelo e gritando por ajuda. Os 3 ficaram paralisados ao ver o motivo do desespero. 2 ratos monstruosos gigantes com olhos vermelhos brilhantes. Reconhecendo os ratos sedentos de sangue, os estudantes entraram em pânico e decidiram se separar e correr. No lado de fora, o perigo da prova ficou evidente. Às 7h31, um relatório apareceu sobre o portal dizendo que 3 desafiantes tinham sido devorados pelos ratos. O estudante mais forte entre eles era Li Dabao, de 6 estrelas. Jiao, que ainda tentava formar uma equipe, ficou chocada. Assustada com a queda de um aluno tão forte e tão rápido, gritou para todos acelerarem a formação de times, dizendo que quem estava lá dentro precisava desesperadamente de ajuda. Dentro da floresta, a situação da garota azul era crítica. Ferida e sozinha, ela corria sem rumo. Tentando se orientar, sentiu outra presença. Ao olhar para cima, viu a silhueta de um enorme monstro símio nas árvores. A criatura caiu diante dela, olhos vermelhos brilhando com maldade. Paralisada de medo, tudo o que conseguiu fazer foi fechar os olhos e gritar por socorro. De repente, um feixe de luz vermelha passou ao seu lado. Num movimento veloz e preciso, Suming apareceu. Fala pessoal, tudo bom? Estamos com a nossa loja de afiliados de produtos da Shopee e Mercado Livre. Tem bastante variedades de camisas, moletons, shorts e muito mais. Mas se quiser algo que não tenha na loja, deixe nos comentários. Obrigado, pessoal.